Mais um dia aqui hoje, nesse programa muito bom, nessa manhã de terça-feira. Estamos aqui recebendo a Elaine, fisioterapeuta. Elaine Soares, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bom. André Brasolin, mais uma vez aqui. Tudo bem, André? Como é que você está? Joia, Demerval. Obrigado pelo convite. Doutora Elaine, prazer. Prazer. Sempre bom estar com você, Demerval. Uma honra te descer aqui hoje. Vamos começar falando então com o André que foi jogador de basquete, jogou naquele time famoso onde estava o Oscar e muita gente boa aí. O André hoje está aí com outro projeto, mas jogou muito. Você começou a jogar basquete com quantos anos, André? Comecei com 8 anos no Clube Pinheiros, aqui em São Paulo, né? Aí joguei no Clube Pinheiros, Continental, aí com 18 anos me profissionalizei. Aí joguei em Franca, Limeira, Joinville, aí rodei bastante Fluminense, Flamengo, Corinthians. E aí vai, Suzano. Deu uma rodada boa aí. 20 anos. Eu passei por 14 times. E joguei com o Oscar no Flamengo, né? Tive a oportunidade de jogar com o Oscar no Flamengo. Eu tinha um sonho de jogar com ele e joguei com ele no Flamengo no último ano da carreira dele, onde nós fomos campeões carioca. André, o povo fala muito de basquete, qual que é a altura básica para o cara jogar basquete? Não tem, Demerval. O pessoal fala... Mas o cara com 1,60m não joga? É difícil por causa da altura. Mas assim, um cara com 1,80m, eu tenho 1,87m, 1,85m, 1,87m. Mas o cara muito alto também, ele é menos rápido que o outro, né? Então muitas vezes o baixinho, com 1,80m, 1,90m, a agilidade, a explosão é maior. Mas geralmente é acima de 2 metros, né? Que o jogador de basquete tem para pegar rebote, para encestar, para enterrar, para arremessar. E hoje, quanto mais alto, tá evoluindo tanto o esporte, quanto mais alto, mais habilidade o pessoal tá tendo também. É que você pega um cara com 2 metros acima, ele não precisa nem pular, só levanta a mão e faz a bola. É verdade. Já o baixinho não, tem que ser elástico mesmo. Tem que começar de longe, tem que dar passe. A minha posição era armador, né? Eu era armador, então eu tinha que colocar a equipe para jogar, fazer o passe pro ala, pro pivô, pro armador, a reposição, o ritmo de jogo, quando você está ganhando, segurar o jogo, quando você está perdendo, acelerar o jogo. Então a minha posição era armador, né? E o basquete precisa de tudo, né? Você precisa do reboteiro, do grandão, você precisa do ala, você precisa do armador, você precisa o escolta 2, que é o cara que mais rápido. É um jogo de xadrez o basquete, é um esporte maravilhoso. Você tem ideia, André, hoje, naquela época e hoje, quantos empregos gera o basquete? Assim, mais ou menos? Olha, hoje a gente estava vendo, né? Se a gente pegar o campeonato da CBB, pegar o campeonato da Liga, os times, a gente deve ter hoje mais ou menos uns 40 times. Antes tinha mais. Antes a gente tinha mais. Tinha a primeira divisão, tinha a segunda divisão, mas eu acho que é com a falta de patrocínio, né? Daí você não tem como manter, né? Porque muitas vezes eu tive a sorte ainda de ter uma estrutura, eu levei isso para minha carreira. O basquete foi meu emprego durante 20 anos, mas tinha patrocínios fortes, né? A Caixa era patrocínio, o Banespa era patrocínio, né? A gente tinha as estatais, o governo ajudava muito o jogador, e hoje não, hoje a gente não tem muita empresa que investe no esporte, não, infelizmente. O governo investe no basquete, investe nessa modalidade de esporte, ou o governo nunca investiu, ou investe? Não. Existem as públicas, né? Os projetos públicos, os projetos de incentivo, mas assim, ele não coloca dinheiro, ele faz você correr atrás de dinheiro, correr atrás de patrocínio. Então até 2%, por exemplo, eu tenho um instituto, eu tenho uma OCIP, eu tenho que correr atrás, ou corro atrás da Lei 9249, mas assim, é uma outra briga, porque você não tem que se preocupar só com o menino,
uma criança especial, você corre mais fora para buscar apoio, né, do que dentro. Mas assim, poderia ser investido muito mais no esporte, sabe? Eu acho que investem muito pouco, tem muita conversa e pouca atitude. Então, é mais na época política. Na época política todo mundo investe, todo mundo dá um jeito e tal. Mas na época que não... Aí você fica 3 anos e 9 meses, você não correndo atrás. Na época da política eles dão um jeito. Mas investe muito pouco. A gente hoje, a nossa briga, além da saúde, né? O esporte traz saúde, contra as drogas. Sim. E o celular, né? Exatamente. Hoje o celular, hoje a molecada... Antes a molecada queria ganhar tênis, né? Bola, tênis. Hoje não, hoje quer ganhar um iPhone, quer ganhar isso, quer ganhar aquilo. Principalmente após a pandemia, aí, né? Que ganhou mais então força. eu acho que tinha que olhar com mais carinho para o esporte. Porque se você conseguir atrair um jovem para o esporte, né? Você resolve muitos problemas para a vida toda. Exatamente. Né? Ele não Saúde. precisa ser profissional, ele só precisa gostar de esporte. Você jogou quanto tempo? Quantos anos? Joguei 30 anos. 30 anos? Joguei de 78 até 2008. Eu joguei até os 36 anos. Engraçado que eu comecei no Clube Pinheiros com o mesmo treinador, o Tácito, e terminei com o mesmo treinador no Clube Pinheiros, que ele era técnico do adulto no Clube Pinheiros. Caramba. Legal. É casado, André? Tem filhos? Tem uma filha linda, tem uma esposa maravilhosa, Nara, e eu tô com ela há 3 anos e agora eu tenho uma filhinha, Antonella, de 1 ano e 8 meses e algumas horas. Eu não sou muito... É o maior presente que Deus me deu. Uma fase boa, né? Porque todo mundo falava, né? O André, você não vai ter filho. Eu fiquei 50 anos cuidando de todo mundo. Eu não olhava nem pra mim, eu olhava pra todo mundo, as crianças carentes, isso aqui. Aí Deus me presenteou com uma mulher muito boa e depois de 6 meses veio a Antonella. Que maravilha. Foi uma surpresa pra mim, mas foi o maior presente do mundo. Eu não consigo ficar sem dormir com ela, eu não consigo ficar sem... olha, a maior coisa que Deus... A maior bênção, força de Deus é uma coisa maravilhosa. Antonella Carvalho Brasolini. Maravilha. Daqui a pouco vamos falar do Instituto, os Anjos do Esporte, já. Elaine Soares, fisioterapeuta, conta um pouco de você. Você é daqui mesmo de São Paulo, há quanto tempo você está nessa profissão, o que você exercia antes? Sim, eu sou de São Paulo, tenho 43 anos e me apaixonei pela fisioterapia em decorrência do esporte, né? É muito engraçado, assim, hoje, analisando, né? Então, a minha primeira formação foi em letras, né? Português. Então, eu lecionei durante aí uns 8 anos, né? Prefeitura, município, escola particular. E aí eu estava um pouco cansada, né, da área da educação, infelizmente, né? Chegou um ápice que eu senti a necessidade de trocar, de mudar, fazer algo diferente. E fui procurar academia, fazer esporte, alguma coisa, né, para o corpo, para a saúde. E nesse lugar me apaixonei pelo Pilates, de cara, né? E uma pessoa do Pilates me incentivou. Falei, Elaine, vai fazer alguma coisa, né? Da área da saúde, você vai se dar bem, né? É a sua cara. Eu falei, poxa, o quê, né? E aí parei, me esbarrei na fisioterapia. E aí me apaixonei, né? Falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Eu sou uma apaixonada pela minha profissão, apesar de ter pouco tempo, né? Tem 5, 6 anos que eu tô na área. Comecei com Pilates e depois fui para fisioterapia. Mas eu sinto como uma missão mesmo, um dom, né, que Deus me entregou. Porque você cuidar de uma vida, reabilitar, trazer o movimento de volta, é algo muito maior do que só você falar, eu fiz, né? É só mais um, né? Então envolve muita coisa, né? A gente estava falando dessa ação mesmo, social, né? A gente acaba se envolvendo muito em todos os aspectos, né? Para entender a dor do outro, não é só ele te falar que está com uma dor no ombro, né? Então tem muita coisa envolvida que o profissional ele tem que estar muito atento a isso. E aí que está
a chave do negócio, né? Você entender o paciente como um todo, não só um ser que está ali com uma dor, né? Às vezes você não precisa nem tocar no paciente, só de ouvir, né? E receber ele ali, poder ajudar de outras maneiras também. Acaba sendo psicóloga também. Acaba sendo, Zamaca acaba sendo o divã, né? Mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu faço com o maior amor do mundo. E você tem uma clínica, é isso? Tenho. Taboão da Serra. Em Taboão. Moro lá, tenho o consultório e o estudo de Pilates. Qual a faixa de idade que frequenta a tua clínica? Não tem? É o geralzão mesmo? Olha, uma média Quem se machuca mais? Dos 30... Ah, o pessoal tá bem estragado, viu? Bem estragado. Eu não vou nem falar o que eu tenho, ela já falou de Pilates. A gente vai fazer umas consultas, uma avaliação, mas o pessoal tá bem judiado, viu? Cada vez mais novo, né? Então você pega adolescente com Quem te procura mais? As pessoas mais de menor idade ou de maior idade? Pro Pilates ou pra fisioterapia? Fisioterapia. Fisioterapia? É. Hoje em dia, de menos. Menos idade? Menos idade. Sim. E o Pilates tem para todas, né? Todas as idades. Eu tenho uma aluna lá de 87 anos. Já tá comigo há mais de 3 anos. Ah, é? Fazendo o que tanto tempo assim? Fazendo o quê? Cuidando da saúde. 3 anos? Exatamente. 80 anos. Não para. O legal da fisioterapia, Demival, porque na verdade a gente teria que trabalhar a prevenção com a fisioterapia. Exatamente. Só que a gente já vai na fisioterapia quando a gente já tá com dor, não aguenta mais. Aí chega lá e a gente quer que a fisioterapeuta faz milagre. Isso, exatamente. Né? Quantas sessões, Elaine, pro cara ficar bom, quantas sessões? O cara todo arrebentado, caiu, tá machucado. Uma lombar. É uma dor. É o que eu tenho. Lombar, isso. Então, uma dor lombar, quantas isso sessões? Que é importante. Uma dor lombar, falando um pouquinho da fisioterapia avançada, que é o que eu trabalho, né? O que é a fisioterapia avançada? O nome já diz, já é algo mais avançado na fisioterapia do que aquela fisio convencional, onde eu vou lá só tratar o local da dor, né? Uma dor de ombro pode estar envolvido parte visceral, né, fígado, e muita gente não sabe disso. Mas o que tem a ver o ombro com o meu fígado, né? E aí que está o negócio. Porque na avaliação eu tenho que descobrir qual que é a causa da dor desse paciente. Qual que é a disfunção que está gerando essa dor no ombro. Porque é tudo interligado, né? É uma máquina no nosso corpo. Você tem que ir na raiz, né? Eu tenho que ir na raiz. Aí eu tenho sucesso e entrego o resultado. Entende? Então, depende. Cada indivíduo ele é único, né? Uma dor lombar, não, a fisioterapia não é um protocolo, né? Que você vai lá, executa uma técnica e a pessoa fica boa. Vou falar, 3 sessões você tá boa. É lógico que a partir do diagnóstico eu consigo definir isso pro paciente. Nós vamos fazer aqui 5 sessões, né? Mas nem sempre é assim. Basicamente, você tem aí o cara vai ter uma necessidade de pelo menos 5 sessões, 4, 5. Em uma só ele não vai. Dentro da minha proposta, eu quero entregar o resultado o quanto antes, né? Entregar resultado em menos tempo. Essa é a minha proposta. A Helena é casada? Sou casada. Tem filhos? Tenho um filho de 13 anos. Como é que você administra entre o trabalho e os filhos? Você viu, né? Esperei fundo. É assim. Tem que organizar, né? Tem que dar conta. E eu costumo falar que tem uma ordem, né? Que a gente tem que priorizar, né? É saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem, não queira inverter essa ordem. É lógico que no decorrer, né? A nossa vida, na correria, a rotina acaba bagunçando, né? Mas a gente tem que ter em mente isso. Saúde, família e o trabalho. Porque sem a saúde... Você não tem a família, né? Consequentemente, isso trabalho. Isso que eu estou aprendendo, né? Demival. Estou aprendendo muito isso. A gente vive um momento que o povo fala que quando tem algum desastre, aí vai governo, aí vai todo mundo, né? Vai todo mundo lá. Cai cai um monte de casa, como foi aqui o caso de São Paulo, aí vai lá o prefeito da cidade, vai o governador, vai os secretários, vai ministros, vai o presidente da República, né?
socorrer as famílias que ficaram desabrigadas com aquela enchente. Eu fico imaginando, por que não foi antes? Por que não foi antes ver a irregularidade daquele sistema de habitação? Porque caiu, foi por causa da chuva? Eu acho que não, caiu por causa da irregularidade daquele sistema que estava ali, né? Daquelas construções que estavam no lugar errado, de maneira errada. Por que as autoridades não corrigiram esse erro? Aí a gente fala também da questão da família, né? Da reconstrução, da destruição da família, da reconstrução da família. Por isso que eu sempre pergunto, quando eu faço entrevista a mulheres e também a homens que vivem muito com família, como é que você administra uma casa com filhos, e às vezes filhos pequenos? O filho pequeno ele tem um trabalho, ele dá uma dor de cabeça. O filho meia idade dá 5 dores de cabeça, dá 5 trabalhos, 5 vezes a mais do que o pequenininho. Como que a mãe administra isso? Como é que ela administra a casa? Com quem que ela deixa o filho dela quando está trabalhando, né? Aí vem aquela coisa, André, assim, mas a mulher tem que trabalhar. Aí fala, tem que trabalhar. Agora, a pergunta é com quem que ela deixa o filho dela? Com quem que ela deixa o filho dela com 8 anos de idade, com 10 anos de idade, quando ele está formando juízo de valor? Com quem que esse filho fica? Com terceiros, com 4, com 5? É uma situação muito complicada. Você tem essa dificuldade? Se não tem, o teu marido te ajuda, participa dessa coisa também na boa? Sim, meu filho estuda pela manhã, né? Então, o marido deixa ele na escola, eu trabalho pela manhã e eu costumo alternar a minha agenda, né? Justamente para isso, para poder conseguir conciliar da melhor forma possível, né? Para estar presente também com meu filho, uma parte da tarde. Então tem dia que eu atendo de manhã e não trabalho à tarde, porque eu tenho pessoas também que me ajudam, né, no consultório e no Pilates, né. Então eu costumo fazer assim. Eu vou alternando para poder estar o mais presente possível. André Brasolin, como nasceu a ideia do Anjo do Esporte? Um dia você falou assim, olha, eu vou montar aqui, porque tudo na vida tem uma ideia, né? O cara tem um projeto. Eu sempre falo, quando você nasce, você tem que construir um projeto de vida seu. O que você quer ser? O que eu quero ser na vida? E você vai construir. Às vezes as coisas no meio do caminho muda o percurso que você construiu, mas você segue uma linha. Como é que você saiu do basquete? Como é que nasceu a ideia do Anjo do Esporte? Escutando o não, né? O Instituto escutou o não, o Instituto não, o Brasolin escutou o não. Eu era secretário de esportes de São Lourenço, fazia um trabalho dentro dos presídios, fiquei 1 ano como secretário de esportes e queria continuar os projetos. Aí o prefeito que ganhou falou, Brasolin, aqui é o seguinte, você era do prefeito, do antigo prefeito, perdeu, então você sai. Eu falei, mas eu posso usar a quadra? Não, não pode. Eu posso usar outro ginásio? Não, não pode. Mas não posso fazer tudo. Mas eu só quero ajudar as crianças, eu só quero, né? Morava em São Lourenço? Não, não pode. Aí ficou um doido com duas crianças de creche, eu e a Vera, carregando umas bolas murchas, não tinha dinheiro para fazer uma estrutura. Hoje nós temos quase 10 mil pessoas no Instituto. E a minha cesta de basquete era na minha mão, as crianças tinham que arremessar. E ficava passando, esse cara é doido, por que esse cara faz isso? Esse cara quer voto, esse cara... E eu não ligo muito o que os outros falam, não. Eu pego e vou e sigo o que eu escuto. Eu escuto muito ele. E segui. Hoje nós temos 10 mil pessoas. Então eu escutei um não, porque eu não pude continuar o projeto. Eu estou acostumado assim. Eu joguei, que nem eu te falei, em 14 times. Então eu tenho que vestir a camisa de quem é meu treinador, quem é meu presidente. Então eu fazia isso. Só que na política não existe isso. Na política, se você cumprimenta um, cumprimenta outro, tal, depois estão tudo junto.
Eles estão tudo junto. Mas se você faz isso, você aqui embaixo faz isso, então você tem esse problema. Então eu falei, poxa gente, de vez de depender do político, nós vamos abrir um instituto. Aí nós abrimos um instituto, que é uma OCIP hoje. Nós ganhamos o título de OCIP. Um amigo meu, que hoje a gente é distante, mas foi o João que deu essa ideia. E nós montamos o OCIP e nós temos o OCIP há 13 anos. Então aí, e hoje a gente presta serviço para São Bernardo, para São Paulo, estamos entrando em Guarulhos, estamos em Minas Gerais, estamos conversando com o governador do Rio de Janeiro, porque é ajudar a humanizar através do esporte. A gente não quer formar atleta, jogador de ponta. Hoje a nossa briga, Demerval, é para humanizar a criança ou o jovem através do esporte. É um meio, né? E a Zumba, né? Hoje o Instituto é muito forte na Zumba, trabalhando com as mulheres, porque a mulher muitas vezes, ela, que nem está falando, é mãe, esquece dela e vai cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do emprego. A mulher, enquanto o homem pensa uma coisa, duas coisas, a mulher já pensa 20 coisas. Ela é muito mais avançada que a gente. E daí nós fizemos a Zumba para dar um pouco de alegria e satisfação. Essa parte da Zumba, quem toca é a Nara, é minha esposa Nara Carvalho. E eu não sabia o que era isso. E hoje a Zumba tem 3 mil pessoas, tem projeto incentivado, a gente vai atrás de patrocínio. E assim formar um instituto. Sempre humanizar através do esporte. Nós estamos em São Lourenço, hoje nós estamos em São Paulo e no Brasil todo. São Lourenço, Minas Gerais. São Lourenço. Fizemos São Lourenço, Caxambu, Itajubá. E engraçado, eu fui primeiro, mas estávamos falando da pessoa, né? Dos equilíbrios da pessoa, muitas vezes. Da criança, do adulto. E daí a gente vê que é uma... Por que eu fui para dentro de presídio? Para entender por que os caras chegam lá. A gente vê que não tem estrutura familiar nenhuma. Muitos não querem mesmo. Muitos são ruins. Esses ruins a gente não tem nem que conversar. Mas muitos não têm estrutura familiar. Então o jeito mais fácil de ganhar dinheiro, eles acham que é fazendo coisa errada. Então a gente tenta trabalhar... Eu trabalhei isso com ele com 1.800 detentos. Trabalhei com 1.800 detentos. Trabalhei em Volta Redonda. 90% como voluntário. Eu só recebia salário. Eu trabalhava 8 presídios. Eu só recebia um salário para ir fazer em Itajubá. E só recebia salário para fazer em Volta Redonda do prefeito, né? Porque ele falava assim, puta, se a cadeia estiver sossegada, se você der esporte, dar esporte pro filho deles. Eu falei, é verdade. Se a gente der esporte pro filho deles, mostrar o caminho pro filho deles, dos que estão presos, eles não vão seguir o caminho do pai. O pai já está pagando, né? Então, a criança não pode pagar pelo pai. Sim. Né? A criança não pode pagar. Então, a gente humaniza através do esporte. Então, é isso que a gente mais preserva hoje. Então, a gente está no futebol, basquete, balé, zumba. A gente está em lugares que ninguém quer estar, né, meu irmão? Mas eu adoro estar. Eu adoro estar e estou capacitando os anjos, né? Que chama Anjos do Esporte. Antes chamava Ação de Liberdade, trabalho de presídio. Hoje chama os Anjos do Esporte, porque a gente passa a responsabilidade para a criança. Ó, você é anjo. Pode ser o mais triste que tem, mas você é anjo. Você está vestindo essa camisa dos anjos, não é a camisa do Brasil, é a camisa dele. A camisa do nosso pai. E a moleque começa a mostrar o outro lado dele. Eu acho que o esporte é muito forte nisso. Muito forte. É uma ferramenta muito grande. André, até hoje, faz quanto tempo que você está com o Anjo do Esporte? Quantos anos? Eu faço isso desde que eu parei, né? Você parou? Então... Na verdade, eu entro na favela desde os 7 anos. Quando eu morava na Cidade de Jardim, tinha a favela Jânio Quadros, eu já gostava de entrar em favela. Mas assim, eu faço quando eu parei, com 40 anos. Eu parei com 38, comecei a fazer isso com 38. No dia seguinte já comecei a fazer isso, porque eu não aguento. Eu não sou empresário, eu não aguento. Mas eu já estamos há 15 anos nisso. Mas com o CIP mesmo há 13 anos. Nesses 15 anos, você tem ideia, mais ou menos, o total, de quantas pessoas você já atendeu? Ah, nossa. Assim, por... Muita gente. Tem criança, tudo assim, Hoje são 10 mil por ano, né? E muitas vezes não voltam, mas eu acho que vão umas 50 mil pessoas já. 50 mil. Só de detento, 1.800.
Só eu vou na Fundação Casa, fui na Vila Maria agora, faço Raposo Tavares, e é legal, a gente não, eu não vivo de número, né, de estatística, mas assim, eu vivo de alma, que eu falo. Então muitas vezes uma alma que me encontra na rua, esses dias eu encontrei, agora mesmo eu estava falando para você, a gente estava vindo, vi um assalto na frente, conversei com a pessoa, tem um nome muito forte de ser chamado de anjo, tem muita responsabilidade também para não errar. Então, mas assim, eu não tenho ideia, meu irmão, mas assim, é uma coisa muito grande, cara, muito grande. Não tenho ideia quantas pessoas, mas assim, eu sei que as pessoas, muitas vezes eu não conheço as pessoas. Eu falo, de onde você é? Pô, você deu aula para mim de basquete, de futebol dentro da Fundação Casa. Você foi em tal presídio, isso aqui é minha família. Cara, isso aí não tem satisfação. Isso é mais do que você ganhar um Olimpíada. Sim, com certeza. É mais que você ganhar um troféu. Cara, você não lembra de mim? Ou então muitas mães pedem muita ajuda no Facebook, no Instagram, meu filho tá na droga, meu filho tá nisso. O que eu faço? Calma, primeiro vamos conversar, vamos se encontrar. Eu não abandono. Eu sei que eu tenho uma missão, eu não abandono. Enquanto eu não tenho uma palavra com aquela criança ou com aquele jovem, eu não desisto. O André, uma pergunta a nossa profissão, né, tanto você quanto no Instituto, quanto a minha, a gente lida com muitas situações, como eu falei, né, você acaba entrando no âmbito familiar, né, participa mais, né, como que você faz para separar isso do emocional, para não se envolver tanto? Aonde eu vou é muito pesado, né? Eu vou em presídio, daí você fala, pô, mas presídio, eu saio mais fortalecido do presídio quando eu vou na Faria Lima, pra você ter uma ideia. Entendi. Porque os caras que estão lá, eles querem o bem. Eu falo, Brasolino, pô, vai com Deus, obrigado aí, obrigado pela atenção, cuida do meu filho, pá. Então eu saio fortalecido, mas isso a desgasta. Né? Presídio, comunidades carentes, já fiz Cracolândia. E desgasta. Então você precisa o quê? Você precisa ficar pelo menos uma... Eu já cheguei em muitos lugares, saindo do presídio, chorava e tinha que ficar no meu carro quietinho durante 1 hora dormindo, porque minha energia vai embora. Mas quando você mexe com criança também, ela repõe isso, né? A criança repõe, porque a criança é pura. Então a criança vem, ela te dá uma energia. E eu não sei o que acontece com o homem, que ele te dá uma casca. Então, por exemplo, eu já cheguei em presídio das pessoas mais... pagar 30 anos, 50 anos, 70 anos, e a pessoa não mexe com você. Eu falo assim, peguei 30 anos ontem, eu peguei 20, eu falei, é mesmo, tal. E a pessoa não quer te usar moeda de troca por nada, porque a pessoa te respeita. Então você tem essa proteção, mas assim, a gente precisa de ter uma espiritualidade, a gente precisa ter uma proteção, porque não é fácil. Não é fácil. Porque isso é todo dia. O que você mexe, o pessoal que vai lá é com problema. É todo dia. Né? Não é ninguém tem uma situação favorável, não. Então eu mexo com isso todos os dias. Então Deus também deu essa cara. Pessoal, como você consegue? Não sei, meu irmão. Não tem explicação, não está no livro, não está na estatística. A gente faz. E agora eu soube separar muito, porque nasceu a minha filha, a Antonella, então eu faço questão, eu quero estar perto, não sei quanto tempo, eu fui pai agora com 52 anos, então eu quero ter saúde e quero ficar perto dela o máximo que puder. Então, por exemplo, a mãe vai dar zumba quarta e sexta de manhã, é meu dia de ficar com ela. Antes, eu saía às 6 horas da manhã para ir procurar problema na rua. Procurar para dar cobertor, isso. Eu falei, não, eu tenho minha filha. Não posso cuidar dos filhos. Se eu tenho minha filhinha precisa de mim. Então, hoje eu já sei separar o pé. E todo mundo falava para mim, psicólogo, psiquiatra, família, para um pouco, André, para nisso, para. Deus me deu uma filha para falar, agora eu te dei, agora cuida dela. Então, hoje, a saúde eu ainda preciso aprender a dar prioridade. Hoje eu dou mais prioridade para minha família. Tenho que aprender na saúde e consequentemente, as coisas. Mas assim, eu fico muito com a minha filha. Muito. Qual a faixa de idade das pessoas que frequentam a Zumba? Olha, lá em São Bernardo tem de 90 anos, 89 anos. Eu fiz muitos Zumba. 90 anos? 90 anos, 89.
Tem um senhor lá, um japonesinho também que não perde uma zumba. A energia é muito forte da zumba, né? É muito bacana. muito forte. A zumba tá. Dá um Nossa, gás. é muito Você fez forte. zumba, Mas tem Eu de fiz criança, zumba. tem criança também que vai, né? Tem Tem. criança, tem zumba kids. Tem. Zumba para crianças especiais. E tem zumba para Nessa academia que eu comecei a praticar esporte, não fazia de tudo. Eu ia todos os dias. Ah, tem a zumba também? Tinha zumba, tinha uma aula que chamava Shiban, ritmos, né, assim. E eu fazia bike, eu fazia tudo, hidro. E aí eu conheci a professora que dá aula de pilates hoje no meu estúdio, ela foi minha professora de zumba, professora Edna, né? Então eu a conheci na zumba, foi a primeira aula que eu fiz, e aí eu a chamei para trabalhar comigo depois. Pois é, hoje nós estamos aqui conversando com o André Brasolin, do Loja do Esporte, com a Elaine Soares, fisioterapeuta. Terapeuta é um, fisioterapeuta é outro? É. Qual a diferença aí dos dois? Não é igual, não? Terapeuta está mais voltado para a área da psicologia, né? Ah, que faz terapia. Tem Terapia. razão, terapia. E o fisioterapeuta faz você passar dor. Exatamente. Faz você passar dor, mas para passar dor vai aumentar um pouquinho. O cara já está com dor, você vai chegar lá, vai aumentar a dor dele, não vai não naquele momento ali? Depende. A gente vai ali eu falo que eu vou na casinha do bicho, Você vai né? mexer na dor ali Vou no cara, cutucar lá. onde está a dor. Isso. Então a dor vai aumentar, não vai? Naquele momento, Naquele momento, mas depois passa. depois passa. Né? Tem gente que odeia no começo e depois O ama. trabalho que a fisioterapia faz no esporte é uma coisa magnífica. Quantas vezes eu machucado, tinha que disputar finais, fisioterapeuta dormia com a gente, cuidando da gente, dormia. Tem que ser rápido, O cara né? dormia com a gente, cuidava de um, cuidava do outro, ia para um quarto, ia para o... Rapaz, é uma coisa assim, porque é o fisioterapeuta que mexe com a gente, é o enfermeiro que mexe com a gente. O médico a gente escuta, mas eles estão em contato todo dia com a gente. Muitas vezes um sorriso dele já muda tudo pra gente, da enfermagem, né? Quando eu ficava muito em hospital, nossa, aquele enfermeiro é chato, nossa, aquela enfermeira é legal, porque você já tá naquela zona de medo, né? Aí vocês pegam uma fisioterapia legal, estruturada, você pega um enfermeiro legal, pô, é muito legal. Exatamente. O caso do Neymar, né? Recentemente. No aí, esporte tem muito, não tem? Muito, Fisioterapeuta. tem 8 operações no corpo. Massagista. 8 operações no corpo. Todas Qual foi a mais difícil? Todas de no esporte. recuperar? A mais difícil foi o pubis. Eu tive um problema de pubis muito sério. E na época que eu jogava, o pubis você tinha que operar e ficar 6 meses parado, pubeite, né? Pubeite. Porque na hora que você levantar, como é que você consegue dar uma arrancada, Mexe com salto? tudo, né? Com pubis. Mas assim, o Ayrton Senna falava que pessoa de alto rendimento, a gente não quer treinar muito mais. Vai pra academia. A gente foi tanta academia de manhã e à tarde, à noite, e tanto. A gente não quer ficar treinando, a gente quer ter uma vida normal. Só que o rapaz de alto rendimento, ou a mulher de alto rendimento, então ela tem. Porque rendimento você usa o corpo, é que nem você ter um carro de corrida e um carro normal. Então, o carro de corrida você corre muito, desgasta muito. E o carro normal você tem, né? Então eu tenho 8 e agradeço. E às 8 eu tive auxílio de fisioterapeuta. Se não tivesse, eu Tudo pararia. precisa, né? Fisioterapia. Tudo. É uma Elaine, fratura, tudo. hoje você deu aula também, professor na rede pública, aula. não é isso? Rede estadual municipal. A vida de um professor há 25 anos era mais fácil do que hoje? Com certeza. O que mudou? Sim. Eu creio que mudou a questão da valorização, né? Dessa questão que a gente falou também de família, integração família-escola, também mudou muito. Antes tinha mais participação dos pais, né? Eles tinham mais interesse, né, em participar. Hoje em dia eu vejo muito as crianças largadas. A escola, toma aí, cuida do meu filho, né? A educação não é lá na escola, né? E nesse sentido que eu vejo a mudança, né? A valorização do profissional, que é uma profissão que forma todas as outras, né? Você acha que o ensino integral é bom ou é ruim? Ensino integral? Fugindo um pouco aqui da fisioterapia.
como você também foi professora, vamos explorar um pouco esse negócio. Você acha que é bom ou você acha que ele não é muito bom? Eu acho que é bom desde que tenha qualidade, né? Não só para cumprir carga horária. Aí que tá. Mas vem cá, a gente vive num país, todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém, que tem uma falta de professores muito grande. Muito. Nas escolas. Tem uma falta de professores muito grande. E aí você manter um adolescente em uma escola o dia inteiro com horas vagas, com aulas vagas, não é muito pior? Não eleva o estresse desse jovem? Com certeza. Aí que tá, que eu falei da qualidade. Tem que ter atividade, né, dentro da escola, né? Um esporte, né? Outras atividades para ele se envolver ali e gostar, ter prazer de estar na escola. Não só para cumprir o horário. Tem que ter. Contrapartida, né? Não adianta você botar uma criança 10 aulas no dia. A criança no dia seguinte não quero ir, não quero ir. Não tem rendimento. Né? Mas se você colocar esporte, você colocar cultura. Exatamente. Muitas vezes o pessoal fala, eu me lembro que na minha época, quando eu estudava no Luiz de Camões, tinha até religião. Né? Independente de que religião você seja, para falar de Deus, gente, aqui não tem religião, aqui a gente está falando de Deus, vamos aprender coisa bíblica, né? Um ensinamento, né? Ensinamento, as coisas. E hoje poucas escolas têm isso. Poucas escolas têm isso. Agora, a criança está numa classe, eu me lembro que a gente repetia de ano se a gente não fosse na educação física. A criança podia ser CDF, mas se não fizer educação física, você repete de ano. Hoje você não é obrigado a fazer. Imagina. Hoje você passa de ano, você é obrigado a passar de ano, você não repete de ano. Então eu acho que está errado, coisa, né, Berval? E outra coisa, a professora era a nossa segunda mãe. A gente já chegava em casa, o pai falou, se no caderno a professora tiver uma anotaçãozinha, você vai. A gente respeitava e tinha mais medo do pai e da mãe quando a professora falasse do que qualquer outra coisa. O respeito que a gente tinha pelo aluno, porque isso os avós, os pais e a gente. Hoje eu tive um professor de matemática, professor Freitas. Ele era egípcio, né? Bem grandão, né? Negro. E eu tinha medo dele, eu morria de medo dele. E quando ele colocava a lição na lousa para corrigir, ele chamava nome por nome, ele sabia o nome de cada um. E quando ele falava meu nome, para ir lá na lousa, você já se assustava? Nossa, tremia toda. Eu queria me esconder. E não é o medo, né? A palavra é respeito, na verdade, né? Respeito. Porque todos tinham. Engraçado, todos tinham. Era unânime na sala de aula. O elogio de um professor, né? O elogio de um professor. Se o professor encontrasse a gente no corredor e desse um oi pra gente, mesmo a gente já ficava... Já comentava, né, com os colegas. Nossa, a gente já se achava, isso aí é peixe do professor, isso aí é... Não é, mas era o respeito. Respeito. A gente já vinha de casa com isso aí, né? Que hoje acabou, né? Hoje em dia o professor não pode nem olhar torto pro aluno. Eu dou aula no Paraisópolis, né? 10 anos que eu dou no Paraisópolis. Mais de 200 crianças. Eu vi 2 pais até hoje. Aí. 2 pais. Eu dou aula como voluntário de graça. Eu vi 2 pais até hoje. Entendeu? Não é que eu quero os 200 pais, mas assim, também os pais da nova geração aí estão abandonando. Vai lá, faz. É isso. Vai lá, faz. Vai lá virar Neymar. Vai virar Oscar Schmidt. Vai lá. Sabe por quê? Isso aqui que está arrebentando. Isso aí. Isso aqui. Né? Isso aí. Deus me livre. A mãe falava, o que você está fazendo aí? Quem é seu amigo? Hoje, isso aqui é um perigo. E se você consegue fazer amigo e inimigo aqui, com a mesma facilidade. Uma hora você faz 50. Antes não, a mãe sabia onde você estava, o pai sabia com quem você estava. Hoje está muito fácil isso aqui. Então isso aqui atrapalha demais. E na escola, né, pro professor também, isso daí. Eu não sei como é que, se é lei, se não é lei. Se for lei, o cara que fez a lei, sinceramente não sei se tem uma lei que permite isso. Que autoriza, que permite celular na sala de aula. Quem fez essa lei deve repensar muito, porque eu não entendo
se é permitido levar o celular para a sala de aula, então não é proibido colar. Não é. Se eu estou com o celular na sala de aula, eu vou colar. Então a minha aula inteirinha, a minha aula quase toda é baseada no professor Google. No professor Google. Então nem precisa mais ter escola, o Google dá o diploma. Como é que você permite celular em casa, 24 horas, celular no ônibus, celular no metrô, celular na escola? Não sei se isso é lei para permitir isso. Hoje em dia eu também não. Se for lei, quem fez deve estar horrorizado, deve repensar e fazer uma outra lei proibindo o celular em sala de aula. Agora, você tem filhos, o André tem filhos. Quando os pais não participam da vida escolar do aluno, esse pai não abandonou esse filho à sorte? Para mim, abandonou esse filho à sorte. Também acho isso. Ele disse, olha, vai para lá, não quero nem saber, professor que se fosse vire. Um escape, né? E quando ele apoia a escola integral, esses pais apoiam essa escola integral desta maneira, é mais um motivo para esse pai se ver livre desse filho o dia inteiro. Abandonou a própria sorte. Me diga uma coisa, Elaine, você tem um projeto, você falou ali, antes de entrar aqui, você tem um projeto lá no Taboão da Serra, conta um pouco dele. Pilates na escola. Como é que funciona esse projeto? Mas já está executando e tudo ou não? Não, ainda não. Como é que funciona? Ainda não. É um projeto que visa trabalhar as necessidades, né, e disfunções também músculo-esqueléticas das crianças na escola, desvios posturais, né, escoliose, a gente vê muito, cada vez mais frequente, assim, por causa, né, isso daqui, né, pescoço, né, a criança ela tem essa postura aqui, enfim, e trabalhar com o Pilates dentro da escola. Por que dentro da escola? Para inserir nesse meio mesmo, né, da educação. E além de trazer os benefícios também do ensino, concentração, né, ter mais rendimento. Então tudo isso a gente consegue através do esporte, né, André? A gente consegue integrar. Então educação e esporte está ali. Né? É um braço, né? E é um projeto que eu quero levar para as escolas, né, agora, nesse ano. Quero muito que saia agora do papel esse ano. Eu fiz um curso que ele é específico para crianças. Para criança? Não é mais por... Dentro do Pilates. Ensino médio, então ensino... É dos 8 até os 14 anos, mais ou menos. Fundamental aí. Isso. Essa é a idade. Quem está no fundamental, né? Isso. Você consegue trabalhar de uma forma lúdica, né? Porque tem que ter para você chamar, né, a criança, trazer para perto, né? E a gente consegue trabalhar muita coisa. É bem bacana. Você já apresentou à Prefeitura do Taboão da Serra esse projeto? Ainda não tive oportunidade ainda. Mas dá uma mensagem para o prefeito Aprígio aí, para chamar você lá. Isso. Porque acredito eu que há uma necessidade muito grande de projeto como esse na educação, né? Sim. Com certeza. É inédito, eu nunca escutei falar, eu acho muito importante, né? A postura. E deixar uma mensagem aí que você queria deixar para a humanidade. Bom, então vamos falar primeiro do local. Eu estou em Taboão da Serra, próximo ali do portal do Morumbi. Eu atendo lá e não sei a questão de contato, como que a gente pode... Pode falar o que você quiser, telefone, site, aqui não tem esse negócio não. O telefone lá, o WhatsApp é 97251-1206. Tem a secretária, só ligar, pedir informação de consulta, de pilates, de fisioterapia, que é passado tudo certinho. Eu atendo de forma individual, tá? Então não atendo em grupos. Individual por quê? Porque é um atendimento personalizado mesmo. Né? Aquilo que eu falei, do indivíduo ele é único e não tem protocolo. Cada um eu vou tratar de um jeito, de uma forma, de acordo com a necessidade de cada um. E é uma fisioterapia diferenciada, sim, né?
Não que eu não use os recursos que são usados na fisioterapia convencional, né? O André conhece, né? Recursos de eletro, para dor, o famoso choquinho, né? Que todo mundo conhece. Vamos lá, faz o choquinho que é gostoso, né? É gostoso, mas para usar quando? Trata a sua dor? Vai resolver? Então tem um momento certo de utilizar. Eu utilizo também, né? Não é nada radical, mas a minha fisioterapia é diferenciada, sim. Eu falo isso com muito orgulho, porque eu estudo muito. Fisioterapia é uma área que você não pode parar de estudar, né? O profissional tem que se atualizar o tempo todo, porque muda muita coisa. E eu amo estudar, né? Minha paixão é estudar, e porque eu sei que se eu estudar mais eu vou entregar o melhor, eu vou ser uma profissional melhor e fazer diferença na vida daquela pessoa que veio me procurar. E é isso, e procurem a fisioterapia, né? Tirar esse tabu também, que fisioterapia é só alongamento, só vai lá fazer uma massagem, não é isso. Ela atua também no preventivo, né? Não é só quando você está lá todo quebrado, né? E faça uma consulta, não deixe a dor, né, passar, não deixe ela aumentar. E procure porque tem uma causa, tem uma origem, tem muita coisa para se investigar ali, que você talvez não tenha nem ideia, né? Só um exemplo, tem pacientes com dor de cervical e a gente costuma investigar a parte de ATM, né? Da articulação temporomandibular. Sim. E aí o paciente fala que está com dor na cervical, eu vou lá e a mão dentro da boca dele, né? Ele fala, você não é dentista, né? Você está enfiando a mão dentro da minha boca, né? Não, tem coisas aqui dentro que são importantes para tratar, para a gente ver se é a origem aí se é a causa da dor, né? E a maioria das vezes é ali no ponto, né? E isso que faz toda a diferença, né? É ter esse olhar mesmo voltado pro indivíduo. Maravilha. André Brasolin, suas considerações finais e um recado para a humanidade e os contatos do Anjo do Esporte. Obrigado, Elaine, Demerval, mais uma vez, sempre parceiro, sempre abrindo um espaço pra gente aí. Falar um pouco dos outros, falar um pouco do Instituto. Eu sou lá do Taboão da Serra também. É mesmo? Eu nasci ali no Jardim Taboão, perto do Portal, e passava direto no Paraisópolis lá, então sempre falava pro meu pai, puxa pai, qualquer dia eu vou estar aqui dentro. E adoro aquela região lá. Que Super bacana. Quadra, Campo Limpo, adoro. E Demerval, obrigado, cara. Obrigado. A gente tem os projetos incentivados do Instituto, quem quiser patrocinar, quem quiser dar imposto. A gente não precisa do dinheiro da pessoa, a gente precisa do imposto da pessoa, que é até 2% é 9,249. Os empresários podem transformar isso em ajudar uma criança e ajudar um instituto. E vamos lá, gente, vamos ter fé que tudo vai melhorar, que as coisas vão se ajeitar, se amar mais, né, Demerval? Precisa se amar mais. E o resto, Deus nos protege aí. Um abração, viu, Demerval? Obrigado. Quem quer patrocinar, é só entrar em contato. 11, ou entra no Instituto Brasolin, né? No Instagram do Instituto Brasolin, vai falar comigo, falar com a Nara, ou com o Jussiel, no Instituto Brasolin, ou então no André Brasolin mesmo. Ou então no meu telefone, que é 949988771. Mas não é só para patrocinar não, viu, gente? Pode entrar para falar que o filho está com problema, isso, aquilo, a gente vai atrás, a gente está aqui para isso mesmo. Maravilha, foi uma honra ter vocês aqui hoje, uma honra muito grande para mim, falar com vocês aqui hoje. Conversei com a fisioterapeuta Elaine Soares, com o André Brasolin, do Instituto Brasolin. Chegamos ao final aqui, acompanhando o nosso canal, e segunda-feira, não é, Braga? Segunda-feira, aqui na TV, a TV Demais, às 19 horas. Beijo no coração, até a próxima.